quero, nesta noite, no início dessa semana, eu estava compartilhando a palavra do Senhor em uma igreja irmã, no período da manhã, e foi mencionado um salmo, que é um salmo bastante conhecido da igreja. Salmo esse que, muito conhecido, não só da igreja, mas de várias pessoas, e por vezes é usado fora do contexto, sem o entendimento da realidade das coisas. E a gente tem percebido que isso sempre é um risco para que o texto fora de contexto vire pretexto para se tornar uma heresia, né? E aí o nosso inimigo também já usou esse salmo, não contra nós, mas contra o nosso Senhor, dizendo: porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, então lança-te daqui abaixo, né? Refiro-me ao Salmo de número 91. É um salmo de proteção. É um salmo que revela a respeito da fidelidade de Deus para com os seus. Mas o meu desejo nesta noite é que nós possamos acompanhar um pouco a respeito de algumas verdades que estão contidas dentro deste salmo e que são necessárias para que a eficácia da palavra surta o efeito desejado para as nossas vidas. Assim está escrito a partir do verso 1, Salmo 91, versículo 1. Faço questão de ler aqui na versão King James. Você tem outra versão, fica à vontade também, mas na versão mais original, né, ou mais clássica, ela tem algumas palavras aqui que muitas vezes se tornam um pouco mais difícil de compreender. Por isso faço questão de ler aqui na King James, que é uma versão que eu gosto bastante. E diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Vamos ler primeiramente esse primeiro versículo. As versões mais originais, né, ou as mais clássicas, como eu disse, geralmente vai nos trazer que aquele que habita a esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E foi por isso que eu escolhi então para o tema desta mensagem nesta noite, a sombra do Onipotente. A palavra traduzida como onipotente, ou na versão King James como todo-poderoso, é Shaddai, é o todo-poderoso, onipotente. É deste Senhor e Deus que nós estamos falando nesta noite. A primeira coisa que nós precisamos compreender de riqueza que existe nesse texto é o fato de que a aliança, a proteção, tudo aquilo que está evocado na continuidade desse texto, não está disponível irrestritamente a toda e qualquer pessoa, de qualquer maneira. Pensa bem, todas as pessoas têm esse acesso, todas as pessoas têm esse direito, mas não de qualquer maneira. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender, que para desfrutar do benefício de uma aliança com Deus, em primeiro lugar eu preciso estar em aliança com Deus. E para isso o salmista, ele descreve esse Salmo 91, todo o pano de fundo desse Salmo 91, ele vai nos remeter a dois simbolismos, a duas figuras principais. A primeira é um ambiente de guerra, é um cenário de guerra, é um cenário de conflito, é um cenário de um campo de batalha. Então, se nós avançarmos a leitura, se você fizer ela depois, né, lá pelo versículo 3, 4 em diante, ele fala de laço do inimigo, ele fala de praga, ele fala de seta, ele fala de mortandade, não é isso? Então, tudo que está aqui remonta a um ambiente de guerra, a ponto de depois declarar: olha, vão cair 10.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas só os teus olhos é que vão contemplar isso, porque você não vai ser atingido. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender, ou uma das coisas que nós precisamos compreender, é que estar em aliança com Deus não nos livra de estar em meio à guerra, amém? Não nos livra de passarmos por situações adversas.
É semelhante a um texto que eu gosto muito, que o Senhor nos diz por meio da boca do profeta, que é quando passares pelas águas. Ele não fala se, ele fala que é quando. Então é um momento que nós estamos sujeitos à nossa vida. A diferença é que o Senhor estando conosco, porque nós estamos em aliança com Ele, Ele nos guardará de todas as coisas. Então o primeiro cenário, ou a primeira figura de linguagem que é utilizada aqui, é justamente de um campo de batalha, de um campo de guerra. E uma outra figura, uma outra linguagem que nos é apresentada neste Salmo 91, é o fato de apresentar Deus como uma ave-mãe, como aquela que guarda os seus filhos debaixo de suas asas, né? Se você nunca foi a uma fazenda, a uma chácara, mas pelo menos assistiu o Globo Rural ou coisa do tipo, você já deve ter percebido nas imagens de quando muitas vezes a galinha com os seus pintinhos pequenos ali, qualquer ameaça que tem, eles correm para debaixo daquela ave, ela abre as asas, meio que se assenta e cobre todos ali, dizendo: aqui ninguém toca. Esta é a imagem que o salmista tem do nosso Deus, dizendo: você está em aliança com Ele, Ele vai te cobrir com as plumas, como está no verso 4, né? Ele te cobre com suas plumas e debaixo das suas asas poderosas, né? Ele vai te dar o refúgio necessário. Mas para a gente poder compreender total e plenamente o que é estar em aliança com Deus, ainda uma figura adicional é apresentada neste versículo 1. Figura essa que por vezes eu nunca sequer imaginei que existia, ou lendo o que nós vamos ler daqui a pouco num texto de Gênesis, não compreendia o porquê daquela ação. Mas repare bem, o verso 1 diz que aquele que habita no Altíssimo, que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Guarda bem isso, descansa à sombra do Todo-Poderoso. O que nós temos em mente aqui é que na cultura à época era muito comum, muito mais do que nos nossos dias, de que um anfitrião que quando abre as suas portas para receber alguém, essa pessoa ao estar debaixo do teto, na sombra do teto desta pessoa, ele está amparado pelo seu anfitrião. Ele está cuidado por aquela pessoa que lhe abriu as portas para que ele pudesse entrar. Essa é uma cultura, ou era ao menos uma cultura, nos tempos da escrita desse salmo. E nós vamos encontrar então um paralelo, que eu quero que você acompanhe comigo, lá em Gênesis, no capítulo de número 19, a partir do verso 7, por favor. O capítulo 19 vai falar de que Ló, ele recebe 2 anjos sem saber. Quando ele está chegando, está à porta da cidade, ele percebe que 2 forasteiros, 2 pessoas diferentes, estão sentados na praça. Isso é como um código, dizendo: eu sou forasteiro, eu sou um viajante, eu estou de passagem e eu não tenho aonde repousar. Lembremos que nessa época não era comum, né? Os hotéis, os resorts e tudo mais, quanto nós temos nos nossos dias, onde nós podemos, antes mesmo de chegar a algum lugar, fazer reservas e escolher a melhor opção. Ló então vê esses 2 homens e corre até eles, se prostra e fala: vocês estão precisando de abrigo? Venham para minha casa. Eles respondem: não, nós vamos ficar por aqui mesmo. Mesmo sem saber, conforme vai dizer o Novo Testamento, Jó abrigou anjos debaixo da sua casa, debaixo do seu teto. E ele fala então: não, de forma alguma, vocês vão para debaixo do meu teto e vocês permanecerão a noite ali comigo. Jó, sem saber, ele faz algo que acho que nunca mais foi relatado na Bíblia. Ele faz anjo comer. Ele prepara uma refeição e aqueles anjos comem. Mas diz que ao cair da tarde, os homens daquela cidade, Sodoma e Gomorra, uma cidade pecaminosa, que aliás aqueles anjos ali estavam com a autorização do Senhor para destruir aquela cidade, eles cercam a casa de Ló e fala: põe esses homens para fora, porque nós abusaremos deles. Sodoma e Gomorra, dentre tantas maldades praticadas pelo seu povo, uma delas era a própria coabitação com pessoas do mesmo sexo, o que, pela instrução da palavra do Senhor, não é aprovado pelos olhos de Deus.
Aqueles homens não falam, põe esses homens que chegaram agora para fora, porque nós abusaremos dele. A palavra então diz que Ló sai de sua casa, fecha a porta após si, e então vai declarar no verso 7, e rogou-lhes, por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Verso 8, ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vou-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontram sobre a proteção do meu teto, ou seja, estão debaixo da minha sombra. Eles estão em aliança comigo neste momento. Antes de conhecer esse costume, eu olhava para esse texto e disse, como é que pode Ló ter a capacidade de pegar 2 filhas suas e falar, façam o que quiser com elas, mas estes homens que eu nem conheço, vocês não tocarão neles. Isso só é possível porque Ló conhecia o que era aliança. E depois que eu entendi isso, eu pude compreender como é que alguém é capaz de pegar filhas e dar em favor de um desconhecido. Isso te lembra alguma coisa? De um Deus que amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a aliança que o Senhor faz. Por isso então o salmista declara, aquele que está à sombra do Todo-Poderoso estará sempre com sua proteção. E então agora que eu compreendo o que é meu nível de dependência, meu nível de aliança com Deus, eu posso fazer o uso correto das promessas que aqui estão contidas, do qual o salmista, tendo a revelação de Deus, nos registra para o nosso aprendizado. Então no verso 2 ele vai dizer, sobre o Eterno declara, ou seja, essa pessoa declara, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. Parece que são 2 termos sinônimos. Até esta semana eu sempre olhei como 2 termos sinônimos. É o meu refúgio e a minha fortaleza. Mas apesar de sinônimos, de semelhantes, não são iguais. Eles se complementam. Por quê? Porque aquele que encontra um refúgio, ele se encontra acalentado. Quantas vezes nós corremos para os braços do nosso pai ou da nossa mãe e encontramos ali o refúgio que nós precisávamos, o acalento, a segurança, o conforto, o calor que nos era necessário naquele momento. Ainda que saibamos que, por vezes, ainda estávamos sob risco das ameaças do qual nós estávamos fugindo. E aí é onde entra a questão da fortaleza. A fortaleza é o lugar onde oferece total segurança, aonde os inimigos estão do lado de fora, aonde guardas estão postos, aonde há armamento, aonde há suprimento, aonde há o que é necessário para eu ter a segurança e saber que aqui eu não estou sob risco. Mas uma fortaleza geralmente não é um lugar agradável. Diferença de um refúgio. Você está me entendendo até aqui? Eu lembro que há alguns anos eu fui ao Rio de Janeiro. E aí eu tive a oportunidade de visitar um forte que tem ali perto da praia de Copacabana. Um forte construído ainda na época do Império. Rochas muito largas protegiam aquele lugar. Construção que de fato te isolavam do mundo. Havia ali ainda em exposição alguns canhões, alguns recursos que eram utilizados para inibir o inimigo que viesse porventura contra a costa marítima naquele lugar. Mas sabe o que eu descobri ali também? Era um lugar frio, um lugar úmido, era um lugar que não era salubre, não era bom. Era muito provável que uma pessoa que permanecesse durante muito tempo ali naquele lugar estivesse segura. Mas sem a luz do sol, sem um ar puro, ela poderia também estar sendo colocada em risco. E é por isso que o salmista diz, se eu estou em aliança com Deus, eu não só tenho a fortaleza que eu necessito para estar seguro,
mas eu tenho um refúgio, um lugar onde eu posso descansar em paz, onde eu sou acalentado, onde eu sei que tem alguém que não só cuida de mim, me dando a proteção que eu preciso, mas me dando o amor, o carinho e a atenção de que o meu coração e minha mente também tem fome. E é isso que o salmista está dizendo. Essa pessoa em aliança com Deus, ele declara: Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza e o meu Deus. Aí aqui parece a coisa mais óbvia. Se eu estou em aliança com Deus, eu posso chamá-lo de Deus. Parece muito óbvio, desde que a gente compreenda corretamente o que é ter um Deus em nossa vida. Uma coisa que eu aprendi é que o ser humano, ele foi feito para adorar. O ser humano precisa adorar algo. É por isso que as pessoas precisam encontrar um ídolo para a sua vida, precisam encontrar uma razão de existência. Ainda ontem à noite via lá em casa, pela televisão, um debate num canal, falando a respeito do criacionismo, a respeito do evolucionismo, da existência ou não dos dinossauros, e algumas pessoas convidadas começaram a expor o seu debate, o seu ponto de vista no debate, e puderam então apresentar argumentos variados. E mesmo na fala daqueles que não criam na existência do Deus Todo-Poderoso, desse Shaddai, do Todo-Poderoso, mas criam em outro Deus, como era uma das figuras que ali estavam, mas encontrávamos também, dentre aqueles debatedores, pesquisadores, pessoas de profundo conhecer, estudado ao extremo, que não criam, evidentemente, numa mente criativa, num ser superior, mas não é difícil de perceber que mesmo essas pessoas precisam fazer da sua eficácia, do seu estudo, da sua possibilidade pessoal, o seu próprio Deus. E é por esta razão que o profeta diz: maldito o homem que confia no homem. Não que nós não devemos confiar e acreditar em outra pessoa, não é isso que está escrito, mas ele está dizendo: maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo, na sua capacidade, que confia que ele mesmo é suficiente em si, em todas as coisas. Então, não é de se admirar que qualquer pessoa sobre a face dessa terra, mesmo quando se declare um ateu, alguém que não crê na existência de Deus, ele tem o seu próprio Deus. Ele faz do status social o seu Deus. Ele faz da sua capacidade humana de raciocínio o seu Deus. Alguns fazem da sua família o seu Deus, do seu carro o seu Deus, da sua conta bancária o seu Deus. Então não se engane, todos necessitam de um Deus. A pergunta é: quem é o seu Deus? Em quem você tem confiado? Mas o salmista está dizendo que aquele que está em aliança com o Todo-Poderoso, com o Onipotente, e descansa sobre as suas asas, ele tem toda a proteção necessária. E aí segue dizendo: em quem eu deposito toda a minha confiança. Então perceba que quando nós estamos aliançados com o nosso Deus, descansando à sua sombra, ou seja, estamos debaixo dos seus cuidados e proteção, nós então podemos declarar: Ele é o meu refúgio, é o lugar para onde eu posso correr, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus em quem eu tenho um relacionamento pessoal e íntimo, porque essa é outra característica de quem tem um Deus. Ele se relaciona com o seu Deus. Aqueles que elegeram seus ídolos, eles se relacionam com seus ídolos, com seus deuses. Ai de quem toca no carro daquele que elegeu o seu carro como seu Deus. Já viu essas brigas? Né? E aí volta e meia a gente encontra essas histórias de filhos, de esposas que falam assim: eu queria ser o carro, né? Porque ele passa o sábado inteiro encerando o bendito daquele carro. Se alguém chega perto dele, ele tem um ciúme tão grande que ele repele logo de imediato. São ídolos, são deuses que foram eleitos. Então a pergunta é: quem é o seu Deus? Quem é aquele em que você tem confiado toda a sua esperança? Então ele segue dizendo: Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal.
Aí o salmista começa a expressar o que é aquele cenário de guerra. E ele então vai dizer: o laço do inimigo, aquele que está tentando fazer algo contra ti, não há problema, porque ele te livrará. Ele te cobre com as suas plumas, como eu falei anteriormente, e debaixo das suas poderosas asas te refugia. Sua fidelidade é escudo e armadura. Ou seja, a fidelidade de Deus, do amor de Deus, Ele então te cobre a ponto de você saber que está guardado, que não se trata de um lugar, como é o caso do refúgio ou da fortaleza, não se trata de um lugar, se trata de alguém que está te guardando e que está te protegendo, amém, igreja? Então, quando nós temos essa aliança com o Senhor, não se trata de estarmos seguros. Eu me recordo que no princípio da pandemia, sabiamente, a ciência veio nos trazer a respeito das recomendações necessárias de permanecer dentro de casa, de permanecer em afastamento, porque o momento pandêmico, epidêmico, necessitava de tal situação. Mas eu passei a ver muitos cristãos achando que o refúgio era a casa, que o lugar que te oferecia segurança era a sua casa, e aí incorreram no que aconteceu. Poderiam estar protegidos dentro de casa, mas não tinham um refúgio. Era o lugar que até onde o vírus não podia alcançar, mas quem podia alcançar? A depressão, a ansiedade, o medo da morte. Porque não entenderam que o refúgio não se trata de um lugar, se trata de uma pessoa. Se trata de estar em aliança com Deus. Ele é escudo e armadura. Então ele diz: não temo o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia, não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido é que existe uma guerra. Falava ontem com uma pessoa a respeito disso. Existe uma guerra no reino espiritual acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o Senhor, na grande maioria das vezes, nos poupa de ter conhecimento dela. Certo é que algumas pessoas, chamadas com a visão aberta, mais facilmente adentram esse reino espiritual. Em certas ocasiões, Deus nos permite ter experiências sobrenaturais para perceber que há muito mais coisa, né? Como disse uma frase atribuída a William Shakespeare, né? Há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Ou eu poderia ainda dizer do que a nossa teologia. Então o Senhor volta e meia permite que nós tenhamos acesso a estas coisas para que a gente perceba o que está acontecendo. Mas o fato é de que se eu estou em aliança com o meu Deus, de que não há legalidade em minha vida, eu não preciso temer. João vai reiterar isso na sua epístola, dizendo que aquele que pertence ao Senhor, o inimigo não toca. Então, volta e meia, muitas vezes minha esposa falava: amor, tal situação, alguém vem falar comigo de que foi uma obra de bruxaria, de que teve uma situação assim, e de que vamos orar. Nós vamos orar porque nós vamos orar no nosso relacionamento com Deus. Mas entenda, eu não preciso ficar cada vez mais preocupado, porque fizeram isso, então eu preciso... eu não faço mais nada nessa vida, nem sequer adoro ao Senhor, porque eu estou o tempo todo orando, pedindo que Deus me guarde e me livre. Se eu estou debaixo das asas do Senhor, se eu não sair deste lugar de proteção, de refúgio, se eu permaneço em aliança com o meu Deus, a palavra diz que a sua fidelidade é escudo. E nós precisamos entender que essa própria fidelidade não é como é cantada: o Senhor é fiel a mim. Não, Ele é fiel à palavra dEle, e a palavra dEle me garante que eu estou guardado, e isso me é suficiente. Então o salmista está dizendo: ainda que caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Somente os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Como eu falei, há algumas situações em que Deus vai permitir que a gente perceba o que está acontecendo. E por que nós podemos descansar seguros no Senhor? Ele volta à ideia inicial. Porque afirmaste, verso 9, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Fizeste do Senhor. Não se trata de fazer da igreja como local de reunião, como alguém que precisa estar 7 dias por semana dentro da igreja, porque nós não fomos chamados para sermos testemunhas somente dentro da igreja. Nós somos chamados para viver uma vida de relacionamento com o Senhor aonde quer que nós estejamos. De fato, este é um lugar maravilhoso, onde nós nos alimentamos, onde a nossa comunhão com os nossos irmãos nos ajuda a sermos lapidados e transformados em nosso caráter, para que cada vez mais permita que eu esteja debaixo das asas do Senhor. É um lugar sim, onde a comunhão com os santos e a presença do Espírito Santo nos reconforta, e assim como disse Paulo, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus vivo. Então a igreja, o lugar que nós nos reunimos, é um lugar muito importante, mas mais importante do que ir à igreja, é ser igreja, é estar com o Senhor, porque afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Então ele continua declarando, nenhum mal te alcançará. Aliás, o que Deuteronômio diz, que o que vai nos alcançar, se nós estivermos em aliança e obediência com Deus, são as bênçãos do Senhor, que nós não precisamos correr atrás dela, elas virão e nos alcançarão, mas o mal não alcançará, a desgraça alguma chegará à tua tenda. Por quê? O versículo que eu falei ao princípio, de que o inimigo, querendo distorcer a palavra, tenta Jesus para que ele peque contra Deus, porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Perceba, o salmista continua na mesma linha. Ele está estampando um cenário de guerra, um campo de batalha, e ele começa dizendo, estar no Senhor é um lugar de refúgio, mas a fidelidade de Deus em você é quem te protege. Então, mesmo que aconteça várias coisas ao seu redor, jamais tropeçarás em alguma pedra, porque os anjos do Senhor te sustentarão. É o que está no verso de número 12. E ele vai além e nos diz, poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. E aonde nós precisamos perceber que isso assemelha-se muito ao que o próprio Senhor nos prometeu, que se nós bebêssemos alguma coisa mortífera, isso não causaria dano. Ele não está incentivando a fazê-lo. É justamente o pecado que Satanás queria que Jesus cometesse, e do qual ele está dizendo, não intentarás com a tua vida o Senhor teu Deus. Nós não precisamos fazer nada para provar que Deus é Deus em nossa vida, mas nós temos a total segurança de que se algo tramado contra nós vier a acontecer, isso não nos causará dano, e que se necessário, poderemos pisar leão, víboras, serpente mais vil, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. E aí vem a resposta do Senhor, que o salmista recebe por revelação e escreve do verso 14 em diante, para a gente caminhar para a conclusão. Podemos dizer, assim diz o Senhor, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Jesus diz, se as minhas palavras estiverem em vós, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir tudo, que vos será feito. Isso é conhecer a Deus, isso é viver em relacionamento, isso é viver com dependência do Senhor. E o próprio Deus está dizendo, Ele me ama,
E Jesus diz: quem é que ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guarda aqui para saber que sabe, para dizer que sabe? Não. Guarda aqui para vivenciá-lo todos os dias de sua vida. Esse é o que me ama. E Jesus então completa dizendo lá em João: e é aquele então que me amar será também amado por meu Pai. Aí então eu virei e farei nele uma morada, né? Eu virei e me manifestarei a ele. O Senhor então está dizendo no verso 15: sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Sabe, queridos, duas coisas me são maravilhosas aqui nesse versículo. A primeira é essa certeza e garantia de que nós sempre acharemos o Senhor quando o buscar de todo o nosso coração. Durante o louvor, eu ministrei do que havia me lembrado de uma reflexão de outro tempo. Se eu acordar no meio da madrugada e ligar para alguma pessoa, para algumas pessoas, muito provavelmente elas não me atenderão, porque praticamente todos utilizam essa função de não perturbe, né? Durante um determinado período da noite por conta do descanso. Se eu de repente quiser ir até a casa de um amigo, e dependendo do lugar onde ele mora, eu nem conseguirei chegar na portaria do condomínio na alta madrugada, quanto mais ser atendido por ele. Mas você já parou para pensar que Deus está sempre acessível? 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós podemos clamar ao Senhor, e é esta a resposta que eu sempre hei de responder quando Ele chamar pelo meu nome, e eu estarei com Ele. Não é simplesmente atender o telefone, não, é dar atenção, é dar a resposta, é dar direcionamento. Nos momentos mais difíceis, é essa outra coisa que me chama a atenção. Eu falei há pouco que a igreja em si, ela não salva, a igreja em si não leva ninguém para o céu, mas a igreja, quando nos reunimos e quando nos tornamos membros de igreja, membros do corpo de Cristo, como diz a palavra do Senhor, nós temos então esta oportunidade de buscar auxílio uns com os outros. E o Senhor está dizendo: quando vocês me chamarem, eu vou estar com vocês, mesmo nas horas mais difíceis de tribulação. E esses dias eu conversava com uma pessoa e dizia a ela: sabe, eu não consigo, William, falando como homem, eu não consigo entender como as pessoas no momento de angústia, no momento de dificuldade, somem da igreja. Mas é porque eu estou passando por esse problema. Mas é por conta de que isso me aconteceu. Mas essa limitação que faz aqui com... Querido, esse é o momento mais propício para você estar na igreja. Sabe, humanamente falando, parece que é até mais fácil de entender que quando tudo vai bem, você abandone. Você seja ingrato. Abandone não o homem, ingrato não ao pastor, ingrato ao próprio Deus. E nós falamos como igreja como sendo o corpo de Cristo nessa terra. Mas deixar Deus de lado no momento da angústia, eu não consigo entender. E se você tiver uma revelação, por favor, me ajude a entender isso, que eu não consigo entender, porque o próprio Deus está dizendo: nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu vou responder, eu vou resgatar, e eu farei com que seja devidamente honrado, ou seja, eu vou mudar a história. Mas tudo isso serve para todos que estão em aliança com Deus. E o Senhor então encerra aqui a leitura, ou melhor, este Salmo 91 encerra com uma frase, com a orientação ainda do Senhor, que diz: eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. O Senhor nos faz uma promessa para esta vida, a respeito da longevidade. E por que isso é tão importante? Aonde está se passando o cenário desse salmo? Em guerra.
E numa guerra você não sabe se está vivo daqui a 5 minutos, quanto mais com uma vida longa. Mas o Senhor está dizendo: eu vou dar uma vida longa. E não somente isso, não é somente nesta terra que eu quero abençoar, eu abençoarei com a minha salvação. Ou seja, na eternidade, este que está em aliança comigo também estará com o meu lado. É como o Senhor disse, o nosso Senhor Jesus: eu estou indo, e eu estou indo preparar lugar, porque eu quero é que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Então nós podemos ter essa certeza e essa convicção de que o nosso Deus é um bom Pai que cuida de cada um de nós. Mas Ele primeiro diz que tudo isso está disponível para aquele que vive na habitação do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, ou à sombra do Todo-Poderoso. Eu quero orar com você neste momento. Pai, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra e a vivê-la, Senhor. Assim eu oro pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão, e por todos quanto ouvirem esta palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, o que traz convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que também traz o ensinamento de todas as coisas, possa convencer a cada um a respeito de que Tu és um bom Pai e que está com os braços abertos, como na figura de uma ave-mãe, está com as asas abertas para abrigar e proteger todos quantos se refugiam em Ti. Assim, eu oro para que a certeza que haja no coração e na mente de cada uma dessas pessoas é de que Tu és um bom Deus que está sempre perto quando nós clamamos. E por isso, nós somos gratos a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu amor para conosco e pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. E mediante esta palavra, eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, e o corpo de Cristo aqui reunido diga amém. Deus os abençoe. Ide em paz em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor, que é digno de toda honra e glória.